Pessoal, como é que tá vocês? Tudo bom? Quanto tempo, hein, galera? Estamos de volta. Tô aqui hoje para propor algo diferente. Vamos sair um pouco desse tema Nordeste cangaço e partir um pouco mais pela história do Brasil. Afinal, o canal é Viajando na História, né? A gente não pode ficar focado só em um. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço aí pra galera do grupo Os Cangaceiros. Quero mandar também pra galera do grupo Os Verdadeiros Cangaceiros. Então, uma galera muito boa. Em especial, o nosso grande amigo Tiago Menezes, do Odisseia Cangaço. Valeu, Tiago, um abração pra você, meu querido. Um abração também pra Sandro Lee, João de Souza, uma galera muito boa. Professor Aderbal, tamo junto. E então, voltando ao assunto, galera, quero aproveitar e agradecer. E não esqueça, viu? Deixa o like, se inscreva no canal, comente aí embaixo, nos ajuda muito. Põe o que você quiser, se tiver alguma dúvida, sugestões, vai ser muito bem aceito. Mas vamos lá. Como eu disse, falaremos um pouquinho sobre a Proclamação da República, que foi um movimento militar que pôs fim à monarquia, né, e instaurou o governo republicano no Brasil. Esse fato ocorreu lá em 15 de novembro de 1889. O militar e político Manuel Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, creio. Então, vamos dar continuidade. Olha só. A proclamação da República no Brasil ocorreu dia 15 de novembro de 1889, tendo à frente o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente do Brasil. O evento representou o fim da monarquia constitucional e o início da era republicana, instaurando o regime presidencial no Brasil. No final do século XIX, parte da elite estava descontente com o reinado de Dom Pedro II. Os militares sentiam-se desprestigiados desde a Guerra do Paraguai, pediam aumento de salário e mais participação no governo. Vários militares também apoiavam o positivismo, tanto na sua versão religiosa como filosófica. Já os cafeicultores, após a promulgação das leis em favor da abolição gradual e sem indenização, estavam cada vez mais descontentes. Os fazendeiros do Oeste Paulista exigiam mais autonomia e participação política. Em 1888, com a abolição da escravatura no Brasil, os ex-proprietários de escravos se voltam contra Dom Pedro II, uma vez que esse fato acarretou um aumento de custos da produção cafeeira. No dia 15 de novembro, como foi dito, de 889, um grupo de militares, dos quais se destaca Benjamin Constant, prepara um levante militar. Para liderá-los, escolheram o Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do exército brasileiro. Porém, como Deodoro era amigo do imperador, lhe dizem que vão derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. As tropas se reúnem no campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, e Marechal Deodoro, doente na ocasião, derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Naquele momento, a República não havia sido proclamada. Somente mais tarde, com Deodoro já de volta à sua casa, vários políticos insistem para que ele assine um documento declarando a extinção da monarquia. Alegavam que o imperador iria nomear o político Silveira Martins no lugar de Visconde de Ouro Preto. Como Silveira Martins era um antigo desafeto de Marechal Deodoro, este assina a moção da República e passa a ser o chefe do governo provisório. Com isso, a proclamação da República representou o fim do Brasil Império, que havia durado cerca de 70 anos. Quanto a Dom Pedro II e sua família, eles foram banidos do Brasil e embarcaram rumo à Europa na madrugada de 17 de novembro. A população somente saberia mais tarde destes acontecimentos. Dom Pedro II não quis chamar seus aliados para evitar uma guerra civil no Brasil. O governo provisório previa um referendo para que a população escolhesse um regime parlamentarista ou a república. Tal consulta só seria realizada 103 anos depois. O Marechal Deodoro organizou os símbolos da República, como o hino nacional brasileiro, a bandeira do Brasil e também a política nacional. O presidente e o vice-presidente eram escolhidos por eleição, como hoje, e vale ressaltar que ambos não concorriam na mesma chapa, sendo eleitos separadamente. Assim foram eleitos Deodoro da Fonseca como presidente e Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente. Como os dois primeiros chefes de governo e Estado eram do Exército, os primeiros anos da República ficaram conhecidos como República da Espada. Aproveitando agora para passar para minha amiga lá, Yara, de Minas Gerais. É com você, Yara! Obrigada, Vini! Então, gente, em 1822, com a aclamação de Dom Pedro I como o primeiro imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, dava-se início ao Brasil Império. Esse tipo de governo se manteve em nosso país até o dia 15 de novembro de 1889, quando a proclamação da República foi assinada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil.
A crise da monarquia no final do século XIX e o descontentamento dos brasileiros que buscavam melhores condições de vida e maior participação política acabavam culminando na queda do Brasil Império. Listamos aqui algumas curiosidades desse período tão importante na história do Brasil e você pode conferir agora conosco. Vem comigo! Os professores do ensino fundamental das escolas estaduais recebiam em média nacional cerca de R$ 8.958, atualizando os valores para os dias atuais. O Rio de Janeiro era conhecido entre 1850 e 1890 como a cidade dos pianos, isso devido à grande quantidade de pianos nas casas e estabelecimentos comerciais. Onde hoje está situado o bairro do Leblon era um lugar de quilombo, que recebia a proteção da princesa Isabel. Eles cultivavam camélias, que posteriormente se tornaram o símbolo da abolição da escravatura. Até se tornar sucesso mundial com sua ópera O Guarani, inspirada no romance de José de Alencar, o compositor Carlos Gomes teria sido sustentado por Dom Pedro II. Um trem ligando o Rio de Janeiro a Niterói foi projetado por Dom Pedro II, no entanto, nunca saiu do papel. A primeira grande favela do Rio de Janeiro teve início em 1893, poucos anos após a proclamação da República. O governo de Dom Pedro II, durante a época do golpe militar, em 1889, tinha 90% de aprovação da população geral. A princesa Isabel, principalmente após a abolição, recebia constantes ameaças contra sua vida e seus familiares. José do Patrocínio então organizou a Guarda Negra, que serviria para protegê-los. O Duque de Saxe, esposo da princesa Leopoldina, era dono do terreno onde hoje está localizado o estádio do Maracanã. Dom Pedro II podia se comunicar em 17 idiomas diferentes fluentemente. O clássico da literatura árabe, Mil e Uma Noites, foi traduzido pela primeira vez do árabe arcaico para o português por Dom Pedro II. Era comum que a princesa Isabel recebesse amigos negros em sua residência durante saraus e pequenas festas, o que acabava chocando a população da época. Pedro II teria reflorestado toda uma fazenda com Mata Atlântica nativa, onde hoje está localizado o Parque Nacional da Tijuca. Em 1880, a moeda brasileira valia o mesmo que o dólar e a libra esterlina. Gente, os tempos mudaram. Em 1880, o Brasil atingiu o patamar de 9º maior império da história e a 4ª maior economia do mundo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Deixem seu like, comentem. Deixa aí pra gente escrito o que vocês querem que a gente fale, algum assunto, alguma história. Entendeu? A gente vai estar procurando e colocando aqui pra vocês. Então quero agradecer a todo mundo. Não se esqueça, deixa o like, compartilha, chama um amiguinho. E até o próximo vídeo. Um beijo pra todos e tchau!